Boa noite. Então, hoje a gente vai para a nossa terceira aula, né? A gente vai falar sobre as disfunções aí, estéticas, né, na face, as principais que a gente vai encontrar aí na hora da limpeza de pele. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode me interromper, pode perguntar, e aí a gente vai conversando, tá bom? Então, vamos lá. Vamos explorar os segredos escondidos na pele, assim como o construtor precisa conhecer cada detalhe do terreno, nós desvendaremos as disfunções cutâneas para construir uma base sólida de conhecimento. Então, a gente tem que conhecer bem o terreno que a gente vai trabalhar, né? Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre o que a gente pode encontrar nessa pele, o que a gente vai conseguir tratar na limpeza de pele e o que não, né? Se a gente tiver que associar com algum outro tratamento. Ai, peraí. Então, vamos começar falando sobre a acne. É uma das mais comuns aí para a gente tratar. Quem tem acne sempre procura para fazer uma limpeza de pele, porque é essencial fazer a limpeza de pele numa pele acneica, né? Para a gente, para o paciente evitar que surja mais acne, né? Melhorar a condição dessa pele para não aparecer, não ter surgimento de mais ou piorar o quadro de acne, né? Então, é fundamental para uma pele acneica a limpeza de pele. A gente já falou um pouquinho sobre como a limpeza de pele traz o pH natural da pele, né? Regulariza o pH da pele. Às vezes a gente está com o pH muito alterado e numa dessas alterações, né? Se a gente tiver uma elevação aí do pH, tiver um pH mais elevado, que o essencial é que a gente tenha ele mais ácido, para que não tenha proliferação bacteriana, quando a gente tem essa alteração, a gente está aí muito mais propenso ao surgimento da acne, ao surgimento de alguma infecção bacteriana ali na pele. Então, quando a gente faz uma limpeza de pele, a gente vai buscar aí regularizar esse pH, ter esse pH aí levemente ácido, né, para a gente não ter, né, um problema aí com acne. Então, o que é acne? É uma condição cutânea caracterizada por espinhas, né? Popularmente chamadas de espinhas, cravos ou lesões inflamadas na pele. Por que cravos? Porque é através desses comedões que a gente vai ter a proliferação bacteriana ali nesses comedões e aí vai ocorrer inflamação, tá bom? O que contribui aí para o surgimento da acne? O excesso de sebo, né? Então, o que a gente tem mais, a pele que a gente mais encontra acne, né, está mais sujeita à acne, é a pele oleosa. Então, quando a gente tem esse aumento da produção, esse excesso da produção de sebo, a gente está mais propenso a ter uma infecção bacteriana e aumento da acne. Então, depois, né, é, proliferação bacteriana, que seria isso, seria uma inflamação ali no local. Tá? E aí, que é considerada acne. E a inflamação, né, que é o processo. A gente tem a proliferação bacteriana e aí inflamação, que é o processo aí da acne. E a gente tem vários tipos de acne, né? A gente tem várias características de acne. Então, a gente tem, por exemplo, os comedões, que são os cravinhos abertos ali, né? Os comedões. Nesses comedões a gente tem o acúmulo de sebo, e aí a gente tem células mortas, e aí nesses comedões que a gente corre o risco de ter uma proliferação bacteriana ali e inflamação. E a gente tem os comedões fechados, que também é obstrução por sebo, só que eles são com uma abertura um pouco mais estreita. As pústulas, que são lesões elevadas e inflamadas, né? Como essas que estão aparecendo aqui na foto, que são pústulas. Vai aparecer inflamação aí nela. E a gente tem os cistos e nódulos. A gente vai falar um pouquinho sobre os graus também de acne, porque a gente tem diferentes graus de acne. E os cistos e os nódulos, a gente vai encontrar nos graus mais elevados, né? Então, esses cistos e nódulos são lesões mais profundas, elas geralmente são bem doloridas, a gente às vezes não tem, né, essa inflamação aqui para fora, igual tem nessa foto, a gente tem um nódulo mesmo, um cisto mesmo, e é bem dolorido. E geralmente também a gente não trata isso em cabine, tá bom?
Aí, cada grau de acne que a gente vai falar. Então, vai de 1 a 4, né? O primeiro é um grau leve, que no grau 1 a gente teria cravos e os comedões, né, abertos e fechados, poucas pústulas, que seriam essas bolinhas inflamadas, e uma ou outra vai estar com inflamação, né? E aí a gente não encontra nódulos e pápulas, né? A gente só vai encontrar pústulas e poucas, em pouca quantidade. O grau 2 é um grau moderado, ele já tem um aumento da quantidade de comedões, né? Tanto abertos quanto fechados. A gente pode encontrar pústulas e pápulas nele, e a gente vai ter maior inflamação, maior vermelhidão. O grau 3, que é de moderado a grave, esse grau, gente, aqui eu coloquei até a 4, não, é porque está no próximo slide. Deixa eu ver aqui. Não, não está não. Eu coloquei até a 4, mas a gente ainda tem o grau 5, que é o severo, tá? Vou falar dele, mas ou ele não saiu aqui no slide, ou realmente eu dei bobeira na hora de colocar, mas eu vou falar dele. Então, o grau 3, que é de moderado a grave, ele vai ter grande número de comedões, vai ter bastante pústula e pápulas, e tem um risco maior de provocar cicatriz. Por quê? Porque a agressão é muito maior, né, na pele. Então, a gente tem um risco maior de cicatriz aí na pele. O grau 4, que é lesões extensas, incluindo cistos, nódulos, ele é bem mais grave. A gente não trata esse tipo de acne, tá? Daí para cima, a gente trata até o grau 3. Daí para cima, a gente não trata os próximos graus, porque eles são específicos para tratamento médico, e aí tem vários riscos, tá bom? Então, as acnes mais severas, a gente não trata em cabine. A gente vai tratar ali só até o grau 3. As outras tem que ser encaminhado para o médico, a gente não coloca a mão mesmo, porque aí vai ter que entrar com medicamento, vai ter que entrar com medicamentos fortes, antibióticos, para conseguir controlar a infecção, para que não ocorra, porque se a gente mexer num rosto assim, a gente pode acontecer de que a infecção, se a gente fizer alguma coisa errada ali, caia na corrente sanguínea, né? Então, a gente vai só até o grau 3, tá? Em cabine, sendo que a gente pode ou não fazer a retirada desses acnes, dessas pústulas aí, né? Os que estiverem inflamados. Cisto e pápulas nunca, tá? Só as pústulas mesmo. Então, a gente pode retirar em cabine, só que a gente tem que avaliar muito bem o risco da gente retirar. Porque se for um rosto que tem bastante, a gente corre o risco não só de ir para a corrente sanguínea, se a gente não retirar tudo, causar mais inflamação, de infeccionar uma área que não estava infeccionada, né, que não tinha essa infecção bacteriana. Então, a gente tem que ter um cuidado aí na hora de retirar essas pústulas, tá? Pensar bem se vale a pena retirar ou não, ou se a gente vai fazer algum outro tratamento só para melhorar ali aquela condição daquele paciente, tá bom? Os cravos, os comedões, né, a gente pode tirar normalmente. A acne que a gente tem que olhar com um pouquinho mais de cuidado e saber se vale a pena ou não retirar. Tem profissionais que gostam de retirar, tem profissionais que preferem não mexer, tá? Por causa do risco que a gente corre ali. Então, é avaliar e saber se vale ou não a pena retirar. Tratamentos e abordagens profissionais. Então, para acne, o que a gente faz? Uma limpeza de pele profunda, né? Voltando a falar, o que a limpeza de pele vai proporcionar? Vai proporcionar a gente retomar aquela pele, retomar o pH natural daquela pele, para que não tenha mais infecção ali naquele local. Então, é muito importante a gente fazer a limpeza e, claro, fazer a limpeza com produtos específicos para acne, né? Para a gente também não piorar ou não causar nenhuma lesão ali naquela pele. Então, primeiro, limpeza de pele. A gente pode usar alguns ácidos, né? Que ajudam aí a fazer esse controle de oleosidade, para também melhorar, às vezes até inflamação ali naquela pele. A gente consegue utilizar aí alguns ácidos. Também com bastante cautela. Tudo que a gente pegar uma pele que já está machucada, que já está doente ali, a gente tem que tratar com mais cautela, tá?
Terapias de laser também, LED também a gente pode utilizar, as luzes de LED. E dentro da limpeza de pele, a gente vai falar mais sobre aparelhos na próxima aula. Dentro da limpeza de pele, um aparelho que ajuda muito, que é excelente para o tratamento de acne, é a alta frequência. Tá? Então, para mim, assim, ele é excelente, é um dos melhores, assim, que eu gosto de trabalhar, que ele tem um custo muito baixo e a gente consegue trabalhar bem, consegue resultados bem legais com a alta frequência para o tratamento de acne, tá? Porque ela vai fazer a cicatrização daquele lugar, ela é antibactericida, né? Faz a produção de ozônio ali, então antibactericida. Eu gosto de usar muito produtos à base de ozônio na limpeza de pele, justamente também para a gente ou prevenir ou tratar as acnes, e eu acho bem legal. E aí, cuidados diários, né, também é muito importante, para que a gente consiga manter o que a gente conseguiu, o resultado que a gente está adquirindo ali naquela pele, né? O que a gente está conseguindo tratar ali naquela pele. O em casa, o home care, é que vai manter esse tratamento, vai fazer com que esse tratamento permaneça por mais tempo ali naquela pele. Então, é fundamental usar produtos específicos para acne, não comedogênicos, né? Para poder tratar mesmo ali aquela pele, tá bom? Uma outra disfunção são as rugas e linhas de expressão, que são, né? São dobras ou depressões que vai surgindo na pele devido à perda de colágeno e elastina. Então, a gente vai perdendo, é normal, é natural a gente perder colágeno e elastina. Então, com isso, a pele vai sofrendo depressões ali e aí vai surgindo as ruguinhas. O que contribui para o surgimento dessas rugas? Genética, exposição solar, né, causa envelhecimento precoce aí na pele, poluição, e aí a importância da limpeza de pele de novo, né, porque a gente consegue retirar esse excesso aí de poluição, essas sujidades que vão acumulando na nossa pele, a gente só consegue tirar isso de maneira mais profunda fazendo uma limpeza de pele. O tabagismo e os hábitos alimentares. A gente tem que pensar muito, muito nisso, né? Porque a gente aí vou falar um pouquinho, né? A gente tem o envelhecimento intrínseco e extrínseco. O intrínseco é aquele de dentro para fora, e o extrínseco é aquele de fora para dentro. Então, o de fora para dentro vai ser a exposição solar, a poluição, o tabagismo, e o intrínseco é aquele de dentro para fora, que vai ser os nossos hábitos alimentares, a genética e o tempo mesmo, né? Os nossos órgãos, o nosso corpo ele vai envelhecendo e aí vem o envelhecimento geral, né? Não só da pele, mas de todo o corpo. Então, quando a gente pensa em qualquer tratamento, a gente tem que pensar, principalmente quando a gente está falando na verdade, de estética em geral, né? Não vou falar nem só sobre tratamento que vai retardar esse envelhecimento ou que vai tratar esse envelhecimento. A gente tem que pensar muito nisso, né? O de dentro para fora. Então, como que é a nossa alimentação? Como que ela pode agir no nosso organismo? Se a gente está utilizando, às vezes a gente está fazendo uma alimentação muito inflamatória, a gente não está fazendo uso de antioxidantes, e quando eu falo antioxidantes, não é só uso tópico, né? Passar um creminho ali de vitamina C, mas tratar o nosso sistema antioxidante, dar munição para o nosso sistema antioxidante trabalhar. Então a gente tem que pensar muito nisso, né? O excesso de açúcar, o excesso de leite, lactose. Então a gente pensar nisso, em como a gente está utilizando embutidos, né? Também causa um envelhecimento muito rápido no corpo, prejudica muito o funcionamento do nosso corpo. Então a gente pensar muito nisso na alimentação. Eu acho essencial em qualquer tratamento estético a gente ter essa conversa sobre hábitos alimentares, tá? Para o nosso cliente. Porque influencia e influencia muito, muito mesmo, não é pouco. Então, a gente tem dois tipos, na verdade, a gente tem três tipos de ruga, mas aqui eu citei as dinâmicas e as estáticas, tá? As dinâmicas
são aquelas causadas quando a gente faz o movimento. Então, quando eu faço o movimento, aparece aqui as rugas dinâmicas. As estáticas são quando eu não preciso fazer o movimento e elas já estão marcadas aqui. Então, primeiro a gente tem as rugas dinâmicas e com o excesso, né, com o passar do tempo, com o tanto que a gente vai fazendo a expressão, essa ruga fica estática. É muito comum a gente ver a ruga estática aqui na glabela, que é a cara de bravo, né? Muito comum ter aquela linha ou as duas linhas aqui na glabela, né, o 11, formando o 11 aqui, como ruga estática. E aí, a gente tem que entender o tipo de ruga para a gente entender o tratamento. A gente não vai tratar isso na limpeza de pele, a gente não consegue tratar isso, a gente precisa de tratamentos um pouco mais profundos para a gente conseguir tratar, mas a gente pode fazer uma prevenção e pode utilizar ali ativos que vão auxiliar, né? Então, prevenção e tratamento, uso de protetor solar, hidratação, muito importante, nossa pele tem que estar sempre hidratada, e hidratação, de novo, não só hidratação, passar um creme hidratante, mas beber água, né? Nos hidratar nosso corpo, dar munição para o nosso corpo trabalhar bem, funcionar bem. Dieta rica em antioxidantes, cremes tópicos e procedimentos estéticos aí específicos para as rugas, né? Para as linhas de expressão ali. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer preenchimento nas rugas estáticas. Vou falar um pouquinho mais, gente, a título de conhecimento. Eu não sei se vocês já trabalham, se vocês não trabalham, mas independente fica a título de conhecimento também, né? A gente, nas rugas estáticas, já aquelas que formaram, né, que não é pelo movimento, e sim já está lá, independente do movimento, a gente vai conseguir tratar mais com preenchimento, porque a gente vai ter que realmente preencher aquela linha, porque ela já está formada no nosso rosto, né? Então vai ter que provavelmente fazer um preenchimento para poder conseguir melhorar ali. Mas a gente consegue, às vezes, amenizar com um microagulhamento, um peeling, até a toxina botulínica. Apesar que a toxina botulínica é para tratar rugas dinâmicas, né? É para evitar que se formem rugas estáticas, porque ela não trabalha na pele, ela trabalha no músculo, né? A ação dela é no músculo, paralisante no músculo, para que a pele não tenha essas dobras, não faça essas dobras, tá? Então, toxina botulínica paralisante do músculo. Tratamentos para essas linhas mais estáticas, a gente tem que pensar em tratar mais a pele. Então, dá para fazer um microagulhamento, dá para fazer peeling, dá para fazer preenchimento. E aí, ingredientes: ácido hialurônico, retinol, vitamina C, né, antioxidante, no cuidado ali do dia a dia, no home care, né, para esse cliente. Os Millions, que são as bolinhas brancas, né? O que são os Millions? Ele é o acúmulo de queratina. Então, se forma ali uma bolinha e dentro dessa bolinha a gente tem queratina ali dentro. Mais comum a gente achar na área dos olhos, pode ser em cima, embaixo, mais comum aqui nessa área, ou aqui nas bochechas, tá? São os lugares mais comuns, mas às vezes tem no nariz também, tem aqui assim, mas os mais comuns são essas áreas. Então, acúmulo de óleo, células mortas, vai formando esses poros ali, vai acumulando queratina ali dentro. Como que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai fazer a extração desses milhos. Então, é uma agulha, né, descartável. A gente vai perfurar e vai tirar toda a queratina dali de dentro. A gente tem que tirar tudo mesmo, né, até não ter mais nada. Vai saindo uma aguinha, né, mais esbranquiçadinha assim. E na hora que a gente vê que terminou de tirar, que já não tem mais nada ali, pronto, parou, tá? Mas o tratamento dele é retirar mesmo. E aí, para evitar, fazer também esses tratamentos, utilizar produtos não comedogênicos, né? Para evitar que faça esse acúmulo aí de queratina nesse local, tá? Então, a técnica, né? Eu falei, a extração, a esfoliação, né? Pode ser a esfoliação física, né, para tratar mesmo.
é a esfoliação física, ela não vai tirar ele, ou uma esfoliação mecânica, e aí é enzimática e sempre pensando em produtos não comedogênicos, tá bom? Hiperpigmentação. Então, hiper, né, um excesso de pigmento em algumas áreas. O que acontece? Vai acontecer alguma coisa no nosso organismo, que eu vou falar primeiro da hiperpigmentação geral. Acontece alguma coisa no nosso organismo que resulta no aumento dessa produção de melanina e aí vai resultar numa mancha escura, né? Hiper, excesso de pigmento em um local ali específico. As causas mais comuns são exposição solar excessiva, inflamação, que é a chamada hiperpigmentação pós-inflamatória, desequilíbrios hormonais e envelhecimento. Aí, a hiperpigmentação inflamatória é um dos efeitos rebotes que a gente pode ter na limpeza de pele. Por quê? Pós-inflamatória, depois de uma inflamação. A acne também, por exemplo, é pós-inflamatória, tá? Mas na limpeza de pele, se a gente causar, a gente vai falar sobre efeito rebote, mas se a gente causar um atrito demais naquela pele, a gente pode causar uma reação naquela pele e uma dessas reações pode ser a hiperpigmentação. Vou deixar para falar depois no efeito rebote. A localização pode ser em qualquer, na verdade, qualquer área do corpo, tá? Que acontecer algum dessas causas aí, que acontecer uma exposição solar excessiva, uma inflamação, se houver desequilíbrio hormonal, e pode acontecer em várias áreas, né? Ou envelhecimento. Mas principal, rosto, braços e as áreas que ficam mais expostas ao sol. Os tratamentos, peelings químicos, o microagulhamento, né? Pode tratar com microagulhamento? Pode. Não gosto também, porque o microagulhamento já gera uma lesão. Se a gente gerar uma lesão demais, a gente corre o risco de piorar. Mas é um dos tratamentos que a gente pode colocar ativos ali para melhorar, para tratar essa hiperpigmentação. Laser e luz pulsada, tá? Aí os ativos clareadores, coloquei alguns aqui: o ácido cólico, a vitamina C, ácido glicólico, a hidroquinona. A hidroquinona tem que ser com receita, tá? Mas tem gente que utiliza, e a hidroquinona também, mais a título de conhecimento também, viu, gente? Porque ela também gera vários outros problemas. Mas, enfim, não cabe a gente, porque a gente não receita esse tipo de, de químico, né? De medicamento. E cuidados do home care, uso de protetor solar sempre, né? E cremes clareadores aí, que podem conter algum desses ácidos ou a vitamina C ali para tratamento home care, tá? Para utilização em home care. E aí o melasma é uma hiperpigmentação, né? Mas é bem característico. Então, é uma forma de hiperpigmentação, surgimento de manchas escuras. E especialmente no rosto, né? A área que a gente mais tem o melasma. O melasma, ele acomete mais as mulheres do que os homens, justamente pela ação do hormônio feminino, tá? Então, por isso que acomete mais as mulheres. É uma condição bem assim complexa. A gente teve já uma aula sobre melasma, né? A gente já conversou um pouco sobre melasma. Não era ainda quando a gente não era uma série igual a gente está fazendo agora. Agora a gente está fazendo mais aulas para entender mais, mas a gente já fez uma aula sobre melasma tentando explicar um pouquinho mais, né? E talvez a gente volte aí com a série falando só sobre melasma, fazendo mais aulas para a gente entender mais e aí conseguir pensar melhor no tratamento. Então, os fatores de riscos e causa, né? A exposição solar, então, é uma das principais, né? Que quando a gente tem que entender, principalmente, que igual quando eu falei da hiperpigmentação, o que o nosso corpo está fazendo? Ele está tentando se proteger. Então, quando existe uma agressão muito forte naquele corpo, ele vai tentar, na pele,
o corpo vai tentar, o nosso organismo vai tentar se proteger. E aí, uma das formas de tentar se proteger é fazer essa alta produção de melanina ali para tentar proteger o local. Então, quando a gente tem uma exposição severa, uma grande exposição solar, e aquilo começa a agredir a nossa pele, o nosso corpo ele tenta se proteger. Então, o melasma é um mecanismo de proteção, tá? Muitas vezes, mas tem outras causas também. Predisposição genética, em algumas raças tem mais propensão a ter o melasma que outra, a mulher, como eu disse, tem mais propensão a ter melasma, então a genética influencia muito, até por causa é, dessa potência da produção de melanina, né? Dos nossos melanossomos ali na produção de melanina. Flutuações hormonais, então quando a gente tem muita flutuação hormonal, uso de anticoncepcional, gravidez, ou às vezes alguma coisa que a gente está passando mesmo, que o nosso corpo tem uma oscilação grande de hormônio, a gente está suscetível ao surgimento, à piora do melasma, tá? E acho que acabou aqui. Acabou. E outra, o que pode também influenciar muito no melasma é a alimentação, tá? Então, mais uma vez, a gente pensar aí que o que a gente come faz muita diferença em como o nosso corpo está. Então, uma alimentação rica em açúcar pode causar ou a piora ou o surgimento do melasma, tá bom? Então, mais uma vez, pensar aí na alimentação e passar essas dicas aí para o cliente que você for atender. Aí a gente tem o melasma, né? Os tipos. A gente tem o epidérmico, dérmico e o misto. O epidérmico, ele vai estar localizado na epiderme, o dérmico na derme e o misto, ele vai estar localizado nas duas camadas, tá? Como que a gente consegue avaliar aonde ele está localizado? A gente, com mais certeza, a gente consegue ter mais certeza, né? Porque tem assim, um é mais escuro que o outro, para a gente tentar avaliar no olho, mas é um pouco mais difícil e também não é certo, né? Para a gente ter mais certeza e ao classificar o melasma, a gente tem que utilizar a lâmpada de Wood e aí a gente vai conseguir ver realmente a localização dele. Por que isso é importante? É importante na hora que a gente for fazer tratamentos com peelings, porque aí a gente tem que saber aonde que o peeling vai tratar, onde que, na verdade, qualquer tratamento que a gente for fazer, a gente tem que saber em qual camada ele vai chegar, aonde ele vai fazer ação, onde vai ter ação, né? Pra gente saber que camada que a gente está colocando ali os ativos que a gente pretende ali. Então, os tratamentos e abordagem profissional. Os ácidos, né, são popularmente utilizados. Já falei algumas vezes, eu não sou muito a favor de fazer tratamento com ácido muito forte, né, porque que causa aquela descamação severa. Porque, como eu disse, o melasma ele é principalmente uma proteção do nosso corpo. Então, se a gente agredir demais, a gente tem um risco muito grande de ter uma piora aí da situação. Às vezes a gente tem uma melhora no primeiro momento ali, mas aí passou um tempo, o cliente já volta e fala assim, nossa, mas tá muito pior, tá muito pior. Então, eu não gosto de utilizar, vai de cada profissional, né? Acho que cada um tem a sua prática, tem a sua vivência e pensa de um jeito, mas eu não gosto por isso, tá? Eu prefiro tratar de outras formas. Eu tenho melasma, tenho aqui. Eu já fiz muito peeling, tá? De descamação, peelings mais agressivos, mas eu tive uma melhora assim, significativa e não tive mais pioras, né? Ele tá aqui, ele tá mais claro. Se eu quiser, talvez hoje, se eu fizer um peeling um pouquinho mais forte, eu vou conseguir ter uma melhora mais satisfatória e mais definitiva, né? Sem correr tanto risco.
mas eu não tenho essa vontade de fazer. Mas eu tratei com alimentação, com ozônio, tá? Sem ter que fazer peeling agressivos ali de descamação, de grande descamação. Porque eu faço peeling, tá? Mas faço com um percentual mais baixo para não causar essa agressão muito grande, tá? Eu amo peeling, não sou contra os ácidos. Eu amo, acho que traz um benefício muito grande para a pele, mas eu gosto de trabalhar com, é, com porcentagens ali mais baixas de ácido, tá? Os ácidos mais fracos ali. Então, um ácido aí, um exemplo, é o tranexâmico, né? Aí fala dos peelings químicos, laser e luz, e terapia de luz também podem ser utilizados no tratamento. E aí, claro, os produtos clareadores em casa, em home care, que vai conter ácidos, e ainda numa porcentagem ainda mais baixa do que a gente usa em cabine, né? E claro, o uso do protetor solar. E aí, igual eu falei, né? Eu fiz ozonioterapia, eu adoro o resultado da ozonioterapia. A intradermoterapia eu não gosto muito, tá? Não vejo muito resultado. Então, acho que quando a gente faz, eu gosto de associar o ozônio com o ácido mais fraquinho e uma mudança na alimentação é gradativa. Aos poucos a gente vai vendo o resultado. Mas a gente tem um resultado que vai permanecer por mais tempo. Tá? E depois, se a pessoa quiser fazer um, um pouquinho mais, causar uma descamação na pele, ela consegue com muito mais segurança. Telangiectasias, que são esses vasinhos, né? Esses vasinhos aqui, igual tá no. Eu vou com a seta no lugar errado. Mas esses aqui, tá? Que podem variar de vermelho para roxo. Então, vasos sanguíneos que ficam visíveis ali na superfície. Agente principal é na face e nas pernas, que a gente encontra eles. E as causas podem ser predisposição genética, exposição solar excessiva, envelhecimento da pele, gestação, rosácea, tabagismo, principalmente no rosto, tá? Do rosto, às vezes, está muito ligado ao tabagismo, e atrito frequente ali no local. O que a gente pode utilizar para tratar essas telangiectasias? Laser terapia, escleroterapia, que é o PEN, né, que é utilizado esclerosantes ali naqueles vasinhos. A gente utiliza mais frequente a glicose, né? E fototerapia. No rosto, geralmente a gente só utiliza a luz intensa pulsada, tá? Que é o laser aí, ou a fototerapia. Tá bom? A gente não faz o PEN no rosto, não. Agora, o que a gente tem que tomar mais cuidado é que aqui, ó, falou que é atrito frequente no rosto. Então, quando a gente está fazendo ali a retirada dos cravinhos, comedões ali, se a gente causar um atrito demais naquela pele, se a gente machucar demais aquela pele, a gente pode ter o surgimento de telangiectasias, tá? Então tem que ter muito cuidado. Uma pessoa que já tem ali no rosto, ela já tem uma tendência a ter. Então, você vai ter um cuidado redobrado ali para você não causar, não surgir mais. E aí, o efeito rebote, que é o mais temido em todos os tratamentos que a gente faz na estética, a gente tem efeito rebote, né? Então, é uma resposta da pele após o atrito excessivo. Como evitar? Usando os produtos adequados para cada tipo de pele e evitar uma limpeza excessiva e agressiva. Saber a hora de parar, saber que não adianta a gente querer ficar ali com o nosso cliente ali horas tirando os cravos dele. Então, a gente tem que saber a hora de parar. E aí também, claro, falar com o cliente dos cuidados que ele tem que ter no pós, né? Utilizar o protetor, fazer uma hidratação daquela pele, utilizar os antioxidantes, né? Fazer um home care ali adequado. Então, como evitar o efeito rebote? Correr o risco, gente, a gente sempre corre fazendo qualquer procedimento.
Mas como a gente evita? A gente evita sabendo, entendendo até onde a gente pode ir ali naquele tratamento que a gente está fazendo, tá? Saber quando parar, saber o que utilizar, né, os produtos adequados ali. Por exemplo, o tratamento para pele oleosa pode acontecer um efeito rebote nesse tratamento. Agora que eu vi que a câmera parou, hein? Boca aberta ainda que eu parei. É, Então, a gente pode utilizar, na hora que a gente vai tratar uma pele oleosa, se a gente exagerar a mão, se a gente retirar demais a oleosidade daquela pele, a gente pode acontecer um efeito rebote. Então, o efeito rebote pode ser surgimento de acne, pode ser mancha, pode ser cicatriz, pode ser os vasinhos, né, as telangiectasias, e pode ser o excesso de óleo também. Retiramos demais o óleo e aí, com isso, o nosso corpo vai produzir ainda mais óleo, as nossas glândulas vão produzir ainda mais óleo para poder tentar nutrir aquela pele ali e aí vira uma bagunça, tá? Então a gente tem que saber ali até onde a gente pode ir. Como a gente faz isso estudando, conhecendo, né? Então é isso, gente. Está tudo tranquilo. A nossa próxima aula é na segunda-feira que vem. O tema é. Deixa eu colar aqui. A gente vai falar sobre avaliação. Então, a gente falou um pouco sobre as funções, a gente vai falar em como avaliar, né? Como a gente vai ver um pouquinho mais, um pouco mais detalhado sobre essa avaliação aí. Boa noite, gente.